A questão dos quadrinhos, meu interesse, a minha paixão pelos quadrinhos, nasceu quando eu era muito pequeno ainda. Eu saía de casa e ia na casa da minha tia, Demice, que morava pertinho, e ia pegar uns quadrinhos porque ela tinha uma assinatura e eu sabia quando chegava e ia lá pegar pra ler. Depois disso eu comecei a comprar os meus. Aquela linha de Disney e Turma da Mônica. E aí comecei a comprar, só que aí na adolescência, passando pela adolescência, e aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão do preconceito com relação a quadrinhos, que existe, pouca gente sabe, mas existe. Eu comecei a ter uma ideia que as pessoas jogavam que quadrinho era coisa de criança, que não trazia muito, não agregava, que não era algo, você tá crescendo, vai continuar lendo quadrinho. E aí tem uma época que eu me arrependo, que foi uma época que eu me desfiz dos quadrinhos. Eu peguei o que eu tinha, alguns eu não sei se eu doei, outros eu recortei para fazer trabalhos. Olha, quando você lembra disso, chega a dar uma dor no coração. Recortei para fazer trabalhos da escola, com essa questão de que eu, com essa mentalidade, eu tô crescendo e não é coisa mais para um adolescente querendo ser adulto, né? Só que aí depois eu comecei a perceber, através da internet, através de alguns canais, que quadrinho também é coisa de adulto. E é fundamental no processo de leitura, de desenvolvimento, de paixão pela leitura. Tem muita gente que começa a ter uma paixão pela leitura a partir dos quadrinhos. E aí depois dessa segunda retomada aí eu não parei mais. Já tem uma estante lá que eu já falei pra você antes de nós começarmos, que eu já tô querendo comprar outra porque tem um monte lá no canto que não tem espaço mais na estante. Eu preciso de uma estante maior, uma estante nova. Mas aí eu sempre tive o cuidado de trabalhar como professor usando os quadrinhos como ferramenta nas minhas aulas, porque não foi uma nem duas vezes não que eu cheguei na sala e um aluno levanta a mão para dizer assim: ô professor, é uma oficina de leitura, né? Ó, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu disse: mas você não lê nada? Nada? Não, ó, eu gosto de animação, eu gosto... Peraí, vou trazer algo, pode ser que te interesse. E aí na outra aula eu chegava com várias propostas e dentre essas propostas, os quadrinhos. Eita, professor, legal. Olha só, trabalhando essa questão da linguagem verbal, da linguagem não verbal, né? Combinadas ali. E aí alguns começaram a dizer: traz semana que vem. E aí você começa a despertar naquela pessoa o interesse pela leitura. Nós não somos obrigados a gostar de tudo. Mas aí os quadrinhos, eles se tornaram para mim uma ferramenta de iniciação à leitura com muitos alunos. Ainda encontro aqueles alunos que dizem: professor, quadrinho não é literatura não. Calma aí que não é bem assim. As pessoas ainda têm um preconceito com relação ao quadrinho. Um adulto lendo quadrinho, como assim? Qual é a contribuição que isso vai agregar na vida daquela pessoa? E quando você começa a analisar alguns quadrinhos, e aí pegando agora os quadrinhos das mais tradicionais, né, como Marvel, DC, você vê que muitos deles abordam problemas que a nossa sociedade enfrenta, dificuldades familiares que as pessoas têm que lidar. Você tem obrigações, mas você tem problemas na família e como conciliar isso aí, como se recuperar de situações difíceis. Então, muitos desses quadrinhos, eles se tornam inspiração para que você possa pensar diferente e fazer algo com relação à sua vida mesmo. Então, é uma literatura válida e que todo mundo, quem tiver oportunidade, pode e deve conhecer. Legal, que interessante. Além da leitura, teve algum projeto de criar os quadrinhos, os alunos fazerem seus próprios quadrinhos? Já pensou nessa possibilidade? Ainda não algo muito amplo. Eu faço, às vezes, nas oficinas, eu peço para que eles trabalhem criando tiras e charges. Eu pego alguns temas como a violência, desigualdade, problemas de saúde pública, eu jogo lá os temas e eu peço para que os alunos, dentre aqueles temas ali, eles escolham um para criar uma tirinha, ou uma tirinha ou uma charge. E aí já é um pontapé, né, para a questão dos quadrinhos. Mas algo mais sofisticado, mais elaborado, ainda não. Eu já vi algumas produções. Nós temos alunos que têm um traço muito bom para desenho e alguns para construção de ideias, de histórias. Combinando os dois, acho que dava para sair algumas obras bem interessantes. E isso é uma possibilidade até mesmo de emprego, né? Esses jovens que têm talento com o desenho, com a escrita, de estar pensando nesses mercados também, outros mercados, né? Não só aquela coisa muito padronizada, mas trabalhar com a criatividade mesmo, com a arte.